Então vamos lá, turma. Agora a gente vai fazer os mapas de solos, certo? Então, todo mundo vai fazer esse mapa de solos, só que com objetivos diferentes. Quem for fazer o relatório vai fazer os mapas de solo e vai usar os mapas de solo como referências para o que você já vai escrever no relatório, para cada um dos trechos. E quem for fazer os mapas de solos, quem for fazer o artigo, no artigo vai discutir sobre o mapeamento de solos e vai usar as informações que tem nos solos para detalhar um pouco mais esses mapeamentos, mas isso depois, tanto para um quanto para outro, vou passar um documento para vocês com as orientações específicas para a utilização dessas informações, certo? Esses mapas. Mas enfim, a gente vai fazer os mapas agora, que elas vão ser de algumas cidades de Pernambuco e de algumas cidades da Paraíba. A gente vai começar pela cidade de Pernambuco, certo? Aqui o ArcGIS 10.2 que está aberto, então tem lá o tutorial de como instalar esse ArcGIS 10.2. É só olhar lá no primeiro tutorial que eu passei para vocês. Tem uma pequena correção sobre a licença, mas lá está explicando no outro vídeo. Então, basicamente eu vou ser bem objetivo no que a gente vai estar fazendo, então não vou explicar muita coisa e a gente vai fazer o trabalho, certo? O primeiro passo, sempre que a gente abrir o ArcGIS, que for começar a trabalhar no ArcGIS, o primeiro passo vai ser sempre salvar o projeto, certo? Esse aqui é o projeto do ArcGIS, a gente vai sempre salvar o projeto, que caso dê algum problema a gente volta para o projeto que estava salvo. Para salvar o projeto, vocês, mesmo sem ter nada feito, vocês clicam aqui no... Vocês cliquem no disquete e aqui vai salvar o projeto. Você vai escolher o lugar que vocês querem salvar o projeto. Eu vou salvar aqui no pendrive, certo? Vou botar aqui aula, geografia de solos, criar uma pasta, criar a pasta nessa ferramentazinha daqui, criar uma pasta, abrir ela e vou salvar aqui o projeto. Mapa de solos 1, certo? Esse é o nosso primeiro mapa de solos e salvei. Então o projeto a gente está salvo, agora fica mais fácil, a gente pode trabalhar sem ter tanta preocupação. O segundo passo é que a gente trabalhar tudo, é definir qual sistema de coordenadas a gente está trabalhando. Para fazer isso, você vai clicar nessa área com o botão direito, vai vir aqui em Data Frame propriedade Data Frame, abrir ele e você vai vir aqui, ó, Coordinate System, certo? E a gente vai trabalhar nesse mapa com o sistema de coordenada geográfica, com o sistema de coordenada TM, certo? Então você vem aqui, ó, Geographic Coordinate System, South America, América do Sul, e o SIGA 2000, que é o sistema de coordenadas do Brasil. Certo? Feito isso, a gente já mexe para um lado e para o outro, aqui já está dizendo que são décimos de graus, certo? Então vamos lá, então a gente vai fazer o mapa de alguns municípios de Pernambuco, mapa de solo de alguns municípios de Pernambuco. Para fazer isso a gente vai precisar de um banco de dados, certo? E esse banco de dados vai ser o banco de dados do zoneamento agroecológico de Pernambuco. Eu já passei isso para algum de vocês, mas para quem eu não tiver passado, para pegar o banco de dados é simples, é só você vir aqui no Google, você coloca zoneamento agroecológico de Pernambuco, como tem escrito aqui. E já nessa primeira página que tem aqui, vocês podem abrir, que você vai abrir a página do Zap desse zoneamento agroecológico. E aqui a gente vai ter publicações CD-ROM, e aqui você tem o instalador do Zap, certo? É só clicar aqui que ele vai baixar, e aqui dentro você tem o banco de dados do Zap, certo? Mas qualquer dúvida vocês pedem para mim, então eu passei para uma série de colegas de vocês pegaram já esse banco de dados, então é só pegar com seus colegas, certo? Eu vou cancelar aqui porque eu já tenho esse instalador. Então voltando. Ok, com esse banco de dados a gente vai abrir inicialmente as informações dos municípios de Pernambuco. Para abrir essa informação, a primeira coisa que a gente faz é clicar nessa ferramenta aqui, adicionar data, a de data. Então cliquei nela, ela vai abrir minha opção de adicionar data. Como é que eu faço para encontrar a página que eu quero? Eu venho aqui nessa opçãozinha Connect to Folder, certo? Para ArcGIS 9.3
os botões estão em lugares diferentes, mas os nomes são os mesmos. Então aqui Connect to Folder. E aqui ele vai abrir o Explorer, que você pode escolher lá onde é que estão suas informações. No caso, minhas informações eles vão estar lá no meu pendrive. Então aqui eu tenho minha pasta do Zap. Então tá aqui essa minha pasta do Zap. E aqui vai aparecer essas informações. E aqui eu vou adicionar a informação que está escrito município, certo? Município.shp, essa daqui. Adicionei. Vai aparecer, ele vai dizer que está no sistema de coordenadas diferente do que eu defini, mas não tem problema, o computador vai corrigir isso automaticamente. Adicionei, está aqui todos os municípios adicionados, só que a gente vai trabalhar só com alguns municípios, certo? Então a gente vai extrair os municípios que a gente precisa trabalhar, certo? Então vamos lá. Para fazer isso, a gente vai clicar aqui com o botão direito no nome do município, desse lado. Botão direito vai vir aqui abrir janela de atributos. E a gente vai ter a janela de atributos que tem referência ao banco de dados do trabalho da gente, do banco de dados desses arquivos, certo? Então, cada polígono desse tem uma série de informações, como o nome da região de desenvolvimento e o nome do município. Para a gente, importante vai ser o nome do município, certo? Então, a gente vai definir alguns municípios para trabalhar. A gente vai trabalhar com o município de Goiânia, trabalhar com o município de Vitória de Santo Antão, com o município de Gravatá, com o município de Pesqueira, com o município de Arco Verde, com o município de Sertânia. São os municípios que a gente vai trabalhar aqui. A gente vai exportar a informação de um deles por vez. Para fazer isso, para procurar eles mais fáceis, é só você clicar aqui no nome do município, aqui em cima, certo? Nessa parte de cima, se você clicar duas vezes, ele orienta por ordem alfabética. Então vamos lá. Primeiro vamos pegar Goiânia. Então, a gente procura lá Goiânia. Cadê Goiânia? Está aqui o município de Goiânia, certo? Então, o que a gente faz? A gente vai selecionar esse município. Para selecionar é só você vir aqui no início da linha. Então, cliquei aqui e selecionei meu município, certo? Você pode ver que ele vai ficar selecionado. Com o município selecionado, a gente vai recortar esse município, a gente vai extrair essa informação desse polígono. Para fazer isso, a gente vem aqui no nome do município com o botão direito, certo? Então vai abrir todas essas opções, a gente vai na opção Data. E aqui na opção Data a gente vai na opção Export Data. E assim a gente vai poder exportar esse município. Nessa janela é importante a gente vir aqui embaixo, no Output Feature Class, nessa pasta, para a gente escolher qual é a pasta que a gente quer definir, que a gente quer trabalhar. Certo? Lembrando, novamente, se você não está encontrando a pasta, vem aqui, Connect to Folder. E você encontra lá a pasta que você quer trabalhar. Então aqui está meu disco removível, minha pasta Zap. No caso eu vou salvar não na minha pasta Zap, eu vou salvar aqui na minha pasta Aula GS. Certo? Na aula Geografia de Solos. Então eu abri essa pasta que não tem nada escrito. E o que é que eu vou fazer? Eu, em vez de jogar o arquivo solto, eu vou criar um banco de dados e salvar todos os meus arquivos nesse banco de dados. Para eu criar um banco de dados, eu venho nessa ferramenta aqui, que é como se fosse um cilindrozinho cinza, que tem New File Geodatabase. É um novo arquivo de banco de dados geográficos. Então eu vou clicar nele, ele vai criar como se fosse uma nova pasta, só que no caso é um novo banco de dados. Então criou lá meu novo banco de dados. Eu vou colocar um nome novo para ele, que eu vou botar aqui Aula Solos, certo? E com ele aqui ele vai funcionar como se fosse uma pasta, ok? Então eu vou abrir aqui ele e ele está aqui dentro como se fosse uma pasta. E aqui eu vou salvar, vou modificar aqui embaixo o nome do meu município, o nome do meu arquivo, que é o município de Goiânia, certo? Feito isso, salvo. Está aqui já no lugar certo. Exporto, dou OK para exportar essa informação. Quando ele termina, ele pergunta se você quer adicionar. Eu vou dizer que eu quero adicionar. Então vai aparecer meu arquivozinho aqui só com o nome de Goiânia, certo? Então vamos lá, vou escolher, você vai fazer isso para todos os municípios. Então Goiânia,
Vitória de Santo Antão, mesma coisa, eu clico aqui na base, ele seleciona, está lá meu município selecionado, eu venho aqui município, botão direito, data, export data, e aqui eu já estou, se você prestar atenção no atalho, eu já estou na pasta correta, então eu já posso escrever aqui, ó, é só escrever Vitória. Eu já estou aqui, ó, no aula, no pendrive, aula GS, aula de sólido.gdb, que é o banco de dados geográficos, e dentro desse banco de dados aqui, Vitória. Feito isso, eu dou OK. E eu vou ter o meu próximo município. Então, fiz Vitória, depois de Vitória eu vou fazer Gravatá. Então, pessoal, vocês viram que meu mapa sumiu? Por exemplo, eu posso fazer isso e meu mapa vai sumir. Para eu trazer meu mapa de volta, é só clicar nessa funçãozinha aqui, Full Extent, nesse globo, que ele vai dar um zoom no arquivo todo. Mas enfim, fiz Goiânia, Vitória, vou fazer Gravatá agora. Encontrei Gravatá, clica aqui na base, eu tenho o município de Gravatá. Faço a mesma coisa, clica aqui no município, botão direito, data, export data. E aqui a mesma coisa, estou na pasta certa, só apaga esse export output no final, que é o nome genérico, e coloco lá o nome que eu quero, que é Gravatá. Deu OK. Então lá meu nome Gravatá. Depois de Gravatá eu vou pegar lá Pesqueira. Aqui Pesqueira. Seleciono Pesqueira. Venho aqui município, botão direito, data, export data. E clico aqui Pesqueira. Dou OK. Mais um município exportado. Clico que sim, então já tenho mais um município. Está um pouco devagar aqui o computador, mas já tenho lá mais um município. Depois de Pesqueira eu vou pegar Arco Verde. Então Arco Verde do lado de Pesqueira já está selecionado. Vou novamente aqui município, botão direito, data, export data. Ele vai abrir a mesma janela e aqui eu vou botar Arco Verde. Dou OK. Mais um município selecionado. Mais um município pronto. Cadê que está carregando? Está aqui meu novo município. E por último, meu sexto município vai ser Sertânia, que também é do lado de Arco Verde. Então vou clicar lá com o botão direito em Sertânia, Export Data. E vou aqui, continuo na página certa. E coloco lá Sertânia. Então já tenho as minhas 6 áreas, meus 6 mapas. Certo? O que a gente vai precisar fazer agora é... Pronto, já tenho minhas 6 áreas, certo? O arquivo dos outros municípios de Pernambuco não me interessa. Eu posso ou desmarcar ele, ou clicar aqui com o botão direito e remover ele do mapa. Você pode remover ele para ele não ficar atrapalhando. Aí tem os 6 municípios delimitados. Vamos lá salvar novamente. Agora o que a gente precisa fazer é colocar a informação de solos. Então a gente vai novamente aqui no Add Data, no maisinho. No Add Data a gente volta aqui para a pasta do Zap. Lembrando, não encontrou a pasta do Zap, é só vir aqui Connect to Folder e procurar a pasta no lugar certo. Eu já estou na pasta do Zap, então vou lá para o meu arquivo Solos Pernambuco. Estão vendo? Solos _PE. E aqui eu dou OK. Boto para adicionar e vai dar aquele mesmo aviso. Mas está aqui o arquivo da gente. É um arquivo que ele vai ter uma série de informações, tá certo? Ele vai cobrir a informação que a gente tem dos polígonos dos municípios, certo? Então se eu quiser puxar, por exemplo, Sertânia aqui para cima, peraí que está carregando alguma coisa. Então se eu quiser puxar o município de Sertânia aqui para cima, eu puxo, ele aparece, tá certo? Mas vamos deixar lá os solos em cima.
Então, Solus está cobrindo todos os meus arquivos, mas enfim. O que é que a gente tem que fazer agora? A gente tem os solos para Pernambuco inteiro. Só que só interessa para a gente os solos que estão dentro desses municípios. Então a gente vai recortar essa informação de solos só para a área que está dentro do município. Para fazer isso, a gente vai usar uma ferramenta do Arc2Box, que é essa ferramenta com essa caixinha de ferramenta vermelha. Certo? Vocês vão clicar nele. Novamente, para ArcGIS 9.3, o Arc2Box está num lugarzinho um pouco do lado, mas é só vocês procurar essa caixa de ferramenta vermelha. Você vai clicar nele e ele vai abrir. No ArcGIS 10 ele abre aqui, no ArcGIS 9.3 ele vai abrir aqui no meio. Enfim, nessa caixa de ferramenta do Arc2Box, você vai clicar aqui, certo? Aqui no coisinha do lado. Você vai clicar aqui no Extract. E no Extract você vai clicar no Clip, certo? Então, Análise Tools, Extract e Clip. Ele vai abrir essa janela aqui de Clip. Às vezes, ele não abre essa janela e diz que você não tem a licença, etc. Quando isso acontece, o que é que você vai fazer? É porque a licença não está habilitada. A licença dessa ferramenta não está habilitada. Aqui são extensão do ArcGIS. São extensões do ArcGIS. Quando aparecer isso, é fácil também resolver, que é só você vir aqui, no caso da ArcGIS 10, você vem no Customize, no ArcGIS 9.3, se eu não me engano a ferramenta é o Tools, a aba é o Tools. Você clica lá ou no Customize ou no Tools, na que tiver, e aqui tem a opção Extensões. Certo? Você clica nessas extensões, ele vai abrir uma janela e essa janela aqui vai estar desmarcada, então você vai marcar tudo. Você pode marcar tudo e fechar que as extensões vão estar todas habilitadas. Isso vai acontecer principalmente se você for fazer modelagem de terreno. Para aqui acho difícil acontecer. Mas enfim, a gente volta para cá para o Arc2Box. Só clicar aqui. E tem lá Análise Tools, Extract e Clip. E a gente vai clicar lá no arquivozinho do Clip e vai abrir essa ferramenta. O que é que o Clip vai fazer? Eu tenho um arquivo grande, como é um exemplo. Todos os solos de Pernambuco. Eu tenho uma delimitação que me interessa. Que é, por exemplo, minha delimitação lá de Goiânia. Do município de Goiânia. E depois da ferramenta eu pego aquela minha informação e recorto só no meu limite específico, certo? Então o que a gente vai fazer? Vai fazer a mesma coisa para os seis municípios. No Input Feature, nessa primeira opção, a gente vai sempre escolher solos PE. Então você escolhe lá solos PE. Pronto, escolhe lá solos PE. No Clip Feature você vai colocar a delimitação que você quer recortar, que você quer usar para recortar. No meu caso, eu vou colocar aqui primeiro Goiânia. Então, selecionei Goiânia. Ele vai dar esse avisozinho dizendo que tem conflito de data, mas não precisa se preocupar com isso. E no Output Feature Class, lembrar sempre que tiver output, vai ser o arquivo de saída. E esse arquivo de saída precisa ser salvo em algum lugar com o nome certo. Ok? Então, o que a gente faz? A gente clica aqui na pasta. Cliquei na pasta, você vai lá novamente. Se você não estiver encontrando sua pasta aqui, você pode vir aqui, ó, Connect to Folder e procurar a pasta. Mas o meu tem aqui, ó, cadê? É Zap? Não. Tá aqui, eu quero salvar dentro daquele banco de dados, certo? Então, tá aqui meu computador, tá aqui meu disco removido, tá aqui a aula GS. Eu vou dar OK nessa aula GS, tá aqui. Aula GS, aqui está meu banco de dados. Eu vou abrir esse banco de dados, que já vai estar com meus arquivos aqui dos municípios. E vou colocar, como eu estou recortando o solo de Goiânia, eu vou botar aqui solo, underline, Goiânia. Feito isso, eu dou save. Ele já vai estar aqui no lugar certo e dou OK. Então ele vai fazer o processamento de dados. No ArcGIS 9.3 vai ficar aparecendo uma janela aqui. Por enquanto ele está processando. No 10.2 ele só vai ficar aparecendo aqui embaixo, que está fazendo o clique. Tem uma configuração do 10.2 que ele aparece também a janela, mas a configuração básica é que ele fica aparecendo aqui embaixo. Então, a gente pode simplesmente esperar o clipe terminar, ou pode ir colocando vários clipes que ele meio que faz na sequência, mas vamos esperar o clipe terminar. Certo? Vai demorar um pouquinho. E terminou, eu tenho aqui meus solos de Goiânia, certo? Quando terminar, ele pode dar
um okzinho verde, ou então ele pode dar um avisozinho amarelo, que é só dizendo que você tem um conflito de datum. Mas isso, para a gente corrigir isso, teria que mexer no banco de dados, então não precisa corrigir isso. Mas eu tenho aqui o meu sólido do município de Goiânia, certo? Então, aí vai fazer o mesmo procedimento para os outros municípios. Então vamos lá, no Arquitobox, Análise Tools, Extract e Clip. Então cliquei lá no Clip, vou lá, Input Feature sempre vai ser Solos Pernambuco, Solos Underline Pair. Clip Feature vai ser o nosso próximo município. Então aqui eu vou botar Vitória. Aqui está sempre no Output Feature Class. Eu venho aqui na pasta para salvar no lugar certo. Então aqui eu já estou dentro do meu aula solo, no meu banco de dados. E vou botar agora Solo Vitória. Do OK, ele começa a processar. É como eu falei, no 9.3 fica uma janela, você obrigatoriamente tem que esperar ele processar. No 10 você pode colocar novos processamentos e ele faz uma fila. Então para adiantar eu vou fazendo novos processamentos. Eu vou fazer o clipe dos outros também. Então, Arquitobox, Análise Tools, Extract, Clip. Tá meio que travando aqui. E terminou aqui, apareceu o clipe, novamente dá esse conflito de datum, mas não precisa se preocupar, o arquivo está aqui. Certo? Então vamos lá. Clipe. Lá, clipe. Abriu de novo, já tem o Solos Goiânia, Solos Vitória. Então, Pit Feature, Solos Pair. Clip Feature, nosso próximo município, que vai ser Gravatá. A saída, clicar aqui sempre na pasta para salvar. Então tem aqui Solo Gravatá. Dou save, dou OK, faz o processamento de dados. Ele calcula lá o clipe. Eu já vou seguindo já para fazer o próximo clipe. Então, eu já botei para fazer Gravatá, ele está processando. Eu vou aqui em Input Feature, Solos Pair. Lembrando sempre, eu posso fazer isso no 10.2. No 9.3, eu tenho que fazer um por vez. No 10, na realidade, ele dá uma travada. Sempre que você tenta fazer duas em sequência. Quase sempre, né? Então, às vezes é até melhor esperar. Às vezes é melhor esperar mesmo. Então aqui terminou o clipe, eu tenho aqui Solos Gravatá. Então Solos Pair, Clip Feature, nosso próximo município, Pesqueira. Aqui Output. Salvo lá, Solo Pesqueira. E dá OK. E você vai fazer isso para os outros dois municípios também. Para o município de Arco Verde e o município de Sertânia. Certo? Então, eu vou dar pausa aqui e quando eu fazer para os outros dois eu volto. Pronto, terminou de fazer. Aqui eu tenho meus 6 solos, meus 6 arquivos de solos, Solo Goiânia, Solo Vitória, Solo Gravatá, Pesqueira, Arco Verde, Sertânia. Então eu posso pegar esse Solos Pair, que ele não me interessa, e vou lá clicar com o botão direito nele e remover. Então eu tenho meus solos de 6 municípios. Certo? Então, a partir dessas informações, vai fazer mapa de solo de cada um dos municípios, certo? Aí vai começar a fazer mapa de solos pelo município de Goiânia. Então, aqui eu tenho meu arquivo Solos Goiânia, certo? Então eu vou deixar só ele marcado. Eu vou desmarcar todos os meus outros arquivos. Certo? Tá aqui meu Solo Sertânia, para dar um zoom nele, para aproximar ele. É só clicar aqui com o botão direito em cima do Solos Goiânia e vir aqui Zoom to Layer. Então ele deu um zoom, certo? E essas delimitações da gente são as delimitações dos solos, certo? Então a gente vai agora fazer a simbologia, classificar esses solos e vai fazer a simbologia, classificar os solos e depois fazer todo o layout do mapa, certo? Então a gente pode ir lá, inclusive lá para a simbologia. Certo? Então, quer que cada tipo de solo fique com uma cor diferente. Para fazer isso, como é que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui no Solos Goiânia, aqui no nome do arquivo, estão vendo aqui do lado esquerdo. Clico lá com o botão direito e aqui em propriedades. Ele vai abrir a propriedade desse arquivo, certo? Na propriedade desse arquivo, você pode vir nessa abazinha aqui de cima, chamada simbologia, certo?
Nessa aba que a gente vai poder fazer a classificação. Mas aqui a gente vai vir na opção categorias aqui do lado. Então cliquei em categoria e deixa no Unique Values, certo? Aqui na área, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui com o botão direito. Aqui com o botão direito a gente vai na opção, vai escolher a opção classes, que é onde tem os tipos de classe de solos. Então escolher aqui na opção classes e venho aqui nessa opção Add All Values. Você já adiciona todos os valores. E eu adiciono todos os meus tipos de solos que tem nessa área, certo? Você pode desmarcar essa caixinha, que é todos os outros valores, já que não tem nada classificado como esse. Então eu desmarco essa caixinha e fico só com os meus tipos de solos aqui embaixo. Só que como vocês estão vendo, os tipos de solos estão em códigos, certo? Então, tá pelos códigos lá dos tipos de solo. Como é que a gente vai fazer para descobrir onde é que está, o que são esses códigos? Aí para a gente fazer isso, a gente vai voltar para aquele arquivo que a gente trabalhou, inclusive, nos exercícios, que é lá o relatório lá do levantamento de solo de Pernambuco, certo? Então isso tem lá no grupo de vocês do Facebook. Foi a partir dele que a gente pegou as informações de solo, das cartas, etc. lá de Pernambuco. Então a gente vai lá buscar esse arquivo. Quem não tiver esse arquivo, tem lá no grupo do Facebook. Ou então vocês podem voltar lá para aquela pasta lá do zoneamento agroecológico de Pernambuco, certo? Que vocês abriram antes, e vir aqui, boletim de pesquisa. Então aqui no boletim de pesquisa, você vai abrir aquele mesmo arquivo, certo? Carregar. Então tem aqui o arquivo lá do levantamento de solo de Pernambuco. E o que a gente vai fazer? Se você olhar lá no índice, a gente tem que procurar o que significa cada um desses códigos, certo? Se a gente olhar no índice, lá na parte final do índice, a gente tem aqui legenda de solos, página 198, unidade de mapeamento de solos, componentes 199. Então vai lá, 198, 199, por aí. Então, vamos lá, 198, passou já, tá aqui. Então aqui a gente tem os nomes de solos, certo? Aqui é uma coisa mais simples, nessa página 199. Se selecionarmos um pouquinho aqui, tem na página 201, 202, 203, 204, tem todos os solos, certo? Então a gente vai se concentrar nesse 201, 202, 203, 204. Então vamos lá. Então, a gente vai vir aqui para os solos e a gente vai ver o A. O que é que o A vai representar? Então se eu vim aqui é solos aluviais. A gente sabe que solos aluviais é a nomenclatura antiga, não é a nomenclatura nova. Mas por hora a gente vai transformar o A, vai copiar essa informação de solos aluviais para lá e depois a gente faz a atualização da nomenclatura. Então solos aluviais. Então você vem aqui no A e coloca lá solos aluviais, certo? Se você escrever aqui, se você clicar aqui, você pode escrever. Você pode escrever, tipo, escrever mesmo ou copiar e colar como eu estou fazendo. Então AM, vamos ver lá o que é AM. Areia quartzosa marinha, que é um diferente tipo de areia quartzosa. Então na AM eu boto aqui areia quartzosa marinha. A gente vai ver o que é o G é o glissol. Então você vai copiar, corrigir todos. O HP é podzol hidromórfico. Então copiei, colei aqui. O LE é latossol amarelo. Então copiei e colei aqui. Então você vai corrigir todos os nomes. Aqui a água eu vou só organizar para não ficar toda maiúscula. São as áreas que tem água mesmo. O P, vamos lá ver o que é o P. O P é podzol. O PA, só o PA mesmo, isso aqui é PA linha. Então o PA não tem aqui, então deve estar antes, naquela tabelinha anterior. Então aqui tem meu PA. Podzólico amarelo. Então vocês ficam alternando nas tabelas. Se não encontrar em um, você procura na outra. Então PA, podzólico amarelo. PE, podzólico vermelho escuro. Então copiei, colei. PV, podzólico vermelho amarelo. Copiei, colei. SM, solos indiscriminados de mangue. Urbana, aerourbana. Pronto, então a gente já viu o que é que significava as siglas e botou o que é que
são os nomes, certo? Então você vai fazer isso para cá e depois disso o que a gente vai fazer? A gente vai atualizar esses nomes. Isso aqui são os nomes antigos da gente. Então a gente vai atualizar os nomes. Para atualizar o nome, da mesma forma que vocês fizeram nos exercícios, vocês vão vir aqui para o arquivo, lá do boletim de pesquisa, se eu não me engano lá para a página 244. Vocês podem procurar lá no índice. Também onde é que está isso. Então está aqui, ó. Na página 244 do arquivo, eu tenho aqui minha correlação entre a classificação antiga e a classificação nova. Está aqui a página 244 e 245. Então vamos lá. Vamos ver os solos que a gente tem. Solos aluviais. Solos aluviais agora não é solo flúvico. Então vou copiar. Colei meu nome. Água mesmo, areia quartzosa. Aqui não vai ter areia quartzosa marinha, que é uma variação da areia quartzosa. Então, mas vai ter o nosso solo quartzareno. Então vou copiar. E vou colocar aqui no lugar da areia quartzosa. Nosso solo quartzareno. O gleissol. O gleissol continua a mesma coisa. O podzol hidromórfico. Não vai ter o podzol hidromórfico, mas vai ter o podzol, que vai ser esse podossol. Então vou colocar aqui. O podzol hidromórfico é uma variação do espodossolo. Então vou botar aqui espodossolo. Ele vai ter essa classificação de espodossolo. Hidromórfico. Tem uma pequena variaçãozinha também nessa questão desse hidromórfico, mas não convém a gente trabalhar aqui agora. Então podzol, você vai substituir podzol, indivíduo que o podzol é espodossolo. Então a gente vai lá, espodossolo. Podzólico amarelo, então a gente olha lá. Podzólico amarelo é de solo amarelo. É de solos amarelos. Então copiei. Colei. Podzólico vermelho escuro. Podzólico vermelho escuro é de solo vermelho agora. Então copiei, colei. Podzólico vermelho e amarelo é de solos vermelho e amarelo. Copiei, colei. Solos indiscriminados do mangue também não muda. Continua sendo uma classe de solos. Não uma classe, mas mais uma classe de terreno. A área urbana também continua a mesma coisa. Então tem aqui o nome dos meus solos, certo? Se você for dar OK, vamos dar OK logo aqui. Você tem toda a área já com cada um com uma classificação diferente, certo? Com cores diferentes. Vamos só salvar o arquivo, então está salvo dessa forma. Contudo, o que é que acontece? Existe uma convenção cartográfica para as cores do solo. Então, cada tipo de solo tem uma cor específica que é fixa, certo? Enfim, tem um sistema de cores, certo, que a gente deve seguir. Eu já postei esse arquivo para vocês, mas ele tem lá no livro do Sistema Brasileiro de Cores, que você é um sistema de cores que ele explica como fazer no ArcGIS. Certo? Então, se vocês olharem lá no grupo, tem aqui a postagem da tabela de cores para a classificação de solos no ArcGIS. Então aqui a gente vai dar download. É uma imagem. Certo? Então aqui tem um sistema de cores, então eu vou abrir ela. E aqui a gente tem o sistema de cores para o ArcView, que era o antigo nome do ArcGIS, do Arquimedes. Certo? E aqui a gente pode aproximar para poder ver. A qualidade da imagem não é das melhores. Se vocês procurarem na internet, vocês podem até encontrar uma imagem que tem uma qualidade melhor, mas por hora a gente vai usar essa mesma. E aqui a gente tem o sistema de cores com de vários tipos, certo? Inclusive a informação RGB, que é a informação que a gente vai usar, que essa última informação é RGB. Sempre vai ter RGB em todas as cores. Então como é que a gente vai fazer? A gente vai voltar lá para a simbologia, é só clicar com o botão direito e vir lá em propriedade de novo. Vou clicar duas vezes, enfim. E aqui no solo flúvico, certo? Então a gente quer mudar a cor desse solo flúvico. Para mudar a cor, eu vou clicar aqui, na parte de cor. Em cima da cor, você clica duas vezes que ele abre. Aqui nessa janela de seleção de símbolo, que eu posso escolher as cores, aqui na opção Fill Color, eu vou escolher aqui a cor. Eu não vou simplesmente olhar aqui a tabelinha e ver uma cor parecida e colocar lá, mas eu vou colocar a partir dos valores que eles colocam aqui para o sistema RGB, certo? Então, vou clicar aqui no Fill Color, vou vir aqui em mais cores, e aqui eu posso definir a cor pelos sistemas de cores. No caso, vou definir a cor pelo sistema de cor RGB. Então, clicar aqui no RGB e já tem aqui meu R, meu G e meu B. Então, vamos ver lá para o nosso solo flúvico qual é a cor que ele pede. No nosso solo flúvico eu tenho aqui
o R 238, o G 236 e o B 220. Então, eu vou lá. 238, 236, 220. E já tenho minha cor aqui, que se eu for olhar, tá bem parecido com essa minha cor daqui do solo flúvico. Então já posso dar OK, já tenho minha cor definida. São cores bem opacas. Não solo quartzo-arena. Então novamente eu vou vir aqui em cor. Então vamos lá, não solo quartzo-arena. A gente vai novamente aqui, Fill Color, clica aqui, mais cores. Tá aqui nas cores, a gente escolhe o sistemazinho RGB. E a gente vê lá o que é que ele pede. Na RGB, na solo quartzo-arena, tá aqui. O R é 255, o G é 254 e o B é 227. 255, 254, 227. Então, 255, 254, 227. E eu tenho aqui minha cor de solo quartzo-arena. Certo? A água, eu vou botar com azul bem visível. Vou escolher essa opçãozinha aqui que tem lado. Tá vendo? Deu OK, então minha água fica com uma cor específica. Glaciolus. Então, a gente vai lá no Glaciolus. Aqui a gente tem variações de Glaciolus, certo? Mas aqui a gente tem o Glaciolus básico. O Glaciolus que é só a primeira classe. E no Glaciolus básico a gente tem o R 150, o G 199 e o B 230. E o RGB, e o B 230. Então 150, 199, 230. Então vou lá, clicar aqui na cor, Fill Color, mais cores. Muda aqui o HSV para RGB. Tem aqui 150, 199, 230. É isso, né? Cadê? Aqui. 150, 199, 230. Então, mudei a cor, deu OK. Então, vamos para o próximo. Eu vou fazer todos esses com vocês. Spodossolos hidromórficos. Eu não tenho spodossolos hidromórficos, que ele vai modificar o nome. Certo? Mas eu vou trabalhar com esse spodossolo umilívico. Vai ser 154, 172, 104, 172, 186. Então, bota aqui para RGB. 164, 182, como é? 154, 172, 186. 154, 172, 186. 154, 172, 186. Então deu OK. O meu latossolo amarelo, eu vejo lá, tá aqui em cima. Latossolo amarelo. 254, 245, 175. 254, 245, 175. Então, tem aqui no RGB. 254. 245. 5. 175. Então, já posso dando em aplicar, que vai mudando as cores. O spodossolo, aqui a gente só tem o spodossolo, não tem mais a classificação do spodossolo hidromórfico. Então vou lá para RGB, vou botar a cor do spodossolo comum aqui embaixo. 154, 172, 196. 154, 172, 196. 154, 172, 196, né? 196. 196. Deu OK, vai ficar com cores bem parecidas, mas desse jeito mesmo. Hoje solo amarelo. Vai lá, Fill Color, mais cores. Muda para RGB. Veja lá meu solo amarelo. Solo amarelo 253, 241, 240. 253, 241, 240. Então tem 253, 241, 240.
né? 240 e dou OK. Meu de solo vermelho, a primeira de solo vermelho, 240, 165, 157. Então vou lá novamente, 240, 165, 157, 165, 157. Já tem aqui, já está terminando. É solo vermelho e amarelo. Então 249, 210, 205. 249, 210, 205. Então vou lá, fio color, mais cores. 249, 210, 205. 249, 210, 205. 205. Solo por meio, solo discriminado mais é a classe de solos, é a classe de terreno, então a gente não vai ter ele. E urbano também é uma classe de terreno, então a gente não vai ter. Deixa eu botar aqui outra cor, urbana. Você vai dar OK, então a gente tem as áreas urbanas em laranja, tem as áreas de água. Então, a gente vai ter a água dessa cor, o gloss solo com a cor parecida, mas você não consegue diferenciar. Solo discriminado de manga, esse azul escuro, e a urbana esse laranja. Então, e as outras cores, os outros tipos de solo, certo? Então, organizar a cor, a gente vai salvar novamente. E agora nós vamos fazer o layout do mapa. Então, essa primeira parte é mais demorada, mas depois que a gente fizer o layout do mapa, as coisas ficam bem mais simples. Para a gente fazer o layout do mapa, primeiro a gente tem que ir para a visão do layout, que é essa opçãozinha aqui embaixo. Tem essas duas opções, certo? Então vou clicar aqui na opçãozinha para ir para o layout do mapa, que ele vai como se fosse para uma visualização como se fosse uma página, certo? E aqui a gente vai inserir as informações que são necessárias no mapa, certo? Para fazer isso é bem simples, a gente vai vir aqui, ó. Eu vou fazer bem rápido, vocês vão seguindo. Inserte, texto, e a gente vai colocar o nome do título do mapa. Apareceu um textozinho bem pequeno aqui embaixo. Você clica aqui e vou botar lá mapa de solos de Goiânia, certo? Para aumentar o tamanho da letra e tal, que tá vendo tá Arial 10, tá muito pequeno, você pode, isso vai depender da configuração do computador da instalação de vocês. A minha tá com Arial 10, mas normalmente eu começo com um tamanho de letra maior. Mas de qualquer modo, para aumentar ou diminuir o que vocês quiserem, vocês vêm aqui, ó, Change Symbol. Vocês clicam no Change Symbol, que ele vai abrir essa janela. Ele vai abrir uma janela nova. Certo? E aqui vocês podem mudar o tamanho da letra. Então vou botar a letra 24 em negrito, que é essa primeira opção. Dá OK. Tá aqui meu mapa de solos de Goiânia, ainda tá pequeno. Eu posso mudar aqui em cima também, ó. Tá aqui também o mapa de solos de Goiânia. Você pode botar maior ou menor, isso depende de vocês. Tá, a gente colocou o título, a gente vai novamente aqui em Insert. A gente vai colocar o norte aqui, Norte Arrow. A gente colocou o norte, vocês escolhem qualquer um, eu vou escolher essa daqui. Dá OK. E vai aparecer o norte de vocês. Certo? Se ele estiver muito pequeno, vocês podem mover ele usando essa ferramentazinha aqui, esse izinho, Select Elements, essa setinha preta. Vocês podem mover para um lado e para o outro, como também vocês podem aumentar ou diminuir. Vou aumentar ele um pouco. Certo? Você vem aqui novamente, Insert, Scale Bar. Então você vai escolher a escala que vocês quiserem colocar. Eu vou escolher essa aqui, que é uma escala bem simples. Você pode estar vendo que ele está trabalhando com milhas. A gente não vai trabalhar com milhas, vai trabalhar com quilômetros. Então a gente vem aqui em Propriedades. Então Insert, Scale Bar. Escolhe a escala que quer usar, vem em Propriedades. Aqui vocês podem mudar uma série de coisas, mas especificamente o que a gente vai mudar é isso aqui.
Escala em units, nessa aba, tem aqui a opção units e unidade de divisão. Está em milhas, a gente vai escolher em quilômetros. E aqui na label a gente vai escolher km. Você vai dar OK. E ele vai dar para dar OK novamente. E ele vai inserir a escala de vocês. Certo? Novamente a escala pode estar muito pequena, vocês podem aumentar. Certo? Do jeito que vocês quiserem. Deixa eu só tentar ver se eu consigo esticar um pouco mais. Esticar um pouco mais. A numeração vai se ajustando. Certo? Então tem o título, legenda, escala, norte. Vamos inserir a legenda. Temos aqui insert, legenda. Certo? Ele vai abrir essa janela. Essa janela você pode deixar do jeito que está. Certo. Então vai abrir essa janela de legenda. Você vai vir aqui em avançar. Está bem travado. Certo. Aqui vai abrir essa outra janela. Você só vai botar o A aqui na legenda. Eu estou fazendo um layout bem básico com vocês. Se vocês quiserem mexer qualquer outra coisa, vocês mexem. Cores, etc. Formatos, etc. É só sair mexendo. Então vou vir avançar, concluir. Ele vai construir a legenda. E aqui vai estar a legenda da gente. Certo? Vocês podem ver aqui que eu tenho uns nomes, tipo, tem solo, underline, Goiânia e classes, que são essas duas informações daqui, que tem do lado esquerdo solo, underline, Goiânia e classes. Aqui nesse classes, eu quero que vocês cliquem aqui nele. Escrevam lá, classes de solos. Aí automaticamente ele já vai corrigir aqui na legenda. Ele já vai fazer diferente aqui na legenda. Então tem um classe de solos. Esse solo underline da Goiânia a gente vai tirar. Para tirar isso, você vai ter que selecionar a legenda. Lembrando sempre, com essa ferramenta, com essa setinha preta, select elementos, clicar com o botão direito e vir em propriedades. A gente vai entrar na propriedade da legenda. Aqui nessa propriedades, a gente pode vir aqui em itens. Ele vai vir a opção. Esse no aqui de 9.3. As opções podem estar em lugares diferentes, mas vocês procuram elas. Aqui em itens tem a opção Style, estilo. Você vai clicar nessa opção estilo e vai escolher a sexta opção. Então você vai escolher a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Essa opção que tem heading, label, que tem aqui horizontal com cabeçalho e rótulos. Horizontal with heading labels. Feito isso, você dá OK. Aqui, se você quiser que tua legenda tenha mais de uma coluna, você pode vir aqui, selecionar a legenda que você quer mexer, que é essa solos Goiânia, e você pode botar aqui duas colunas, certo? Eu posso dar OK nisso, e minha legenda está aqui em duas colunas, pode ser melhor para ela caber aqui embaixo. Vou ter que diminuir isso um pouco. Certo? Então, como eu falo para vocês, estou fazendo um layout bem básico. Tem outras informações que a gente precisaria ter também no layout, como sistema de coordenadas, como data, etc. Mas não vamos se preocupar com isso agora não. Vocês vão se preocupar na disciplina lá de cartografia. Mas, então, a gente está com a informação quase toda pronta, só está faltando o grid, que é as coordenadas, latitude e longitude. Para fazer isso, vocês vão clicar aqui no mapa, ele vai ficar selecionado. Aqui vocês vão clicar com o botão direito, vocês vão vir aqui em propriedades. Ele vai abrir essa janela de data frame, da propriedade data frame, que foi onde a gente escolheu o sistema de coordenadas, só que aqui a gente vai na opção grids, certo? Que é justamente as linhazinhas de latitude e longitude. Aqui a gente vai na opção novo grid. Tem várias opções aqui, eu vou mostrar para vocês a mais simples. Então, aqui a gente tem a gratícula, você vai clicar em avançar. Aqui, na aparência, a gente pode ficar com as linhas cortando, pode ficar só com os pontinhos marcando, ou só com os rótulos, a gente vai deixar só os rótulos, então vai escolher essa primeira parte. No intervalo, você escolhe de quanto em quanto tempo você vai ter uma marcação de latitude e longitude. Se a gente tiver 30 segundos de latitude e 30 segundos de longitude, a gente vai ter muita informação. Então, eu vou botar aqui
2 minutos para os paralelos e 2 minutos por meridianos. Então vai ficar 2 minutos e 30 segundos para paralelos e 2 minutos e 30 segundos para meridiano. Então vou clicar avançar, avançar, finalizar. Aqui eu posso dar OK. Aqui ele vai falar que o sistema de coordenada pode ser diferente, enfim. Vou dar OK, tem aqui minhas marcações. Só como vocês estão vendo, as marcações estão muito pequenas, certo? E além disso, essa marcação, quando ela fica horizontal nas laterais, também atrapalha. Então a gente vai organizar isso. Para organizar isso, você vai clicar aqui novamente, vai clicar novamente no botão direito, propriedades, e a gente vai voltar para aquela mesma janela. Só que em vez da gente ir em New Grid, a gente vai marcar esse grid que a gente construiu e vai vir aqui propriedades. Aqui em propriedades vocês podem mexer em várias coisas, inclusive nos intervalos, se vocês não gostaram da quantidade de informação que vocês tinham, acharam muito pouco, acharam muito, enfim. Então, intervalos, aqui a gente vai vir nessa opção Labels, que são em rótulos. Você vai clicar nessa opção. Então, no label vai aparecer essa opção e aqui a gente pode mexer numa série de coisas, mas no caso a gente vai mexer em 3 coisas específicas. Primeiro, o tamanho, size da letra, não vai ser 6, eu quero que vocês coloquem lá 12, 10 ou 12, tanto faz, vou botar 12 para ficar um pouquinho maior. E aqui eu quero que vocês marquem para negrito, para dar um destaque melhor, vou botar 10 mesmo. Para o negrito um destaque maior, e eu quero que minhas coordenadas laterais fiquem com orientação vertical, não com orientação vertical, não com a orientação horizontal. Então a gente tem aqui 10 negrito e aqui você vai marcar esse quadradinho do left da esquerda e do right da direita. Você vai dar OK, vai dar OK novamente e está aqui as informações da gente de uma forma mais visível. Aqui você pode organizar suas informações, colocar ela mais para baixo, mais para cima, do jeito que vocês quiserem. Certo? Feito isso, eu vou salvar. Como eu falei para vocês, está faltando colocar sistema de coordenadas, etc. Mas isso não vai convir para a gente colocar agora. Vocês colocam lá nos relatórios, no mapa, certo? Mas para o mapa em si deveria haver isso. Enfim, continuando, a gente já tem esse mapa pronto, com as informações mais básicas. Feito isso, agora a única coisa que a gente vai fazer é salvar esse mapa. Então a gente salvou o projeto, a gente tem um projeto salvo, só que a gente vai exportar esse mapa como imagem para vocês poderem botar lá no relatório. Para fazer isso, vocês vêm aqui em File, certo? Vem em File, vocês vão vir aqui em Export Map. Cliquei File, cliquei Export Map. Ele vai abrir uma janela para exportar o mapa. E aqui vocês podem exportar o mapa em diversos formatos. Em PDF, por exemplo, mas eu quero que vocês exportem em JPEG. Certo? Em JPEG vocês escolhem a resolução, está em 300 dpi. Você pode colocar em main dpi, eu vou colocar aqui em 100 dpi para não ficar tão pesado. E escolho lá a pasta que eu quero salvar. Você vai salvar lá na mesma pasta. Então tem aqui aulas, geografia dos solos. Aqui na minha pasta de aulas vou botar solos Goiânia. Então salvei aqui no meu mapa 1, que vai ser solos Goiânia. Salvei esse mapa. Assim, a gente acabou de salvar um mapa, mas eu esqueci de fazer uma coisa, certo? Além dessas informações que a gente colocou, eu quero que vocês também coloquem as informações das unidades de solo, certo? O que são essas unidades de solo? O que são essas unidades de solo? São associações de solo. O que a gente tem aqui no mapa de solos são os solos principais para cada uma dessas áreas, certo? Então, os solos principais para cada uma dessas áreas é o que está marcado. Só que esses solos estão associados com outros tipos de solos. E a unidade de solos, a indicação da unidade de solos vai estar definindo isso, certo? Vão ser códigos. E esses códigos, a unidade que esses códigos representam, pode ser encontrada aqui. Novamente, a gente volta lá para o relatório que a gente estava usando. E aqui, a partir da página 205, ele vai colocar as unidades de solo, certo? Então, a gente tem aqui a unidade LA2B. LA2B, o que significa? Significa que eu tenho latossolo amarelo, mais tipo de solos amarelos, mais não solo regolítico, certo? E vai ter uma proporção de 50%, 30% e 20%.
Então essas unidades sólidas vão estar indicando isso. Então eu tenho lá, deixa eu ver qualquer outra unidade aqui. Eu tenho a minha unidade PV1. E o que é essa minha unidade PV1? É pó disólico vermelho, que é de solo vermelho, mas é de solo vermelho escuro. Enfim, você vai ter uma série de tipos de associação de solos, certo? Então aqui tem os códigos do que... Aqui é o código da unidade de solo e da unidade de mapeamento. Aqui são os solos componentes, que também está em código, mas é só vocês olharem aqui atrás que vocês descobrem o que é. E aqui a proporção dessas áreas. Tipo, aqui eu tenho latossolo amarelo mais jazissolo vermelho e amarelo. Certo? Então eu tenho 60% de um e 40% do outro. Tenho 60% do latossolo amarelo e 40% do jazissolo vermelho e amarelo. Certo? É mais ou menos isso que são essas unidades de solos. E aí vai colocar essa informação aqui que vai ser muito detalhada. Certo? Então, a gente vai colocar a informação só escrita. Como é que a gente vai fazer isso? Você vai novamente clicar aqui em Solos Goiânia, botão direito, Propriedades. Vai abrir a janela de propriedade de layer. Aqui a gente vai vir, sair da aba de simbologia, vai vir para a aba de labels. Certo? Que é essa informação que a gente quer. Você vai abrir as opções. Então, abrir minha opção de labels. E aqui nesse label field, você vai escolher a opção US, que é a unidade de solo. Então, label field, escolher a opção US. Feito isso, marca essa janelinha aqui em cima e dou OK. Deu OK, ele vai fazer o processamento e vai inserir as nomenclaturas de unidades de solos no mapa, no lugar onde que são representadas, onde você tem representado. Então, se eu botar lá meu mapa em 100%, o zoom dele em 100%, nessa ferramentinha aqui, eu tenho aqui minhas unidades de solo. Então, você tem, por exemplo, tem lá o PA3. O que é que significa esse PA3? Eu sei que essa cor aqui é meu jazissolo amarelo, mas o que é que vai significar esse PA3? Vamos lá. PA1, PA2, PA3. O meu PA3 vai ser o PA mais o P, ou seja, o pó disólico amarelo, que é o jazissolo amarelo, mais o P, que é o espodossolo. Certo? Então, eu tenho aqui uma associação de jazissolo amarelo mais espodossolo, numa proporção de 70% de jazissolo amarelo e 30% do espodossolo. Certo? Então, é isso a informação que a gente vai estar trazendo. E tem todas essas informações daqui, todas essas associações. Quem foi para o campo sabe muito bem que a gente existe essas associações e dentro de uma área muito próxima você tem tipos de solos diferentes. Certo? Como, por exemplo, a gente viu lá em Pesqueira, quem tinha aquele jazissolo vermelho e amarelo do lado do neossolo regolítico. Certo? Que vai estar muito relacionado com a posição da encosta. Ok? Pronto, a gente vai colocar esses labels. Certo? Feito isso, a gente vai salvar. Agora a gente realmente finalizou o mapa. Aquela primeira vez eu tenho esquecido de botar esses rótulos. Salvei normal o projeto. Vou novamente exportar o mapa, que agora que está meu mapa certo. Aquele mapa ficou faltando essas informações. Então vou lá no Export Map e vou salvar aqui meu mapa em cima do Solos Goiânia. Eu vou dizer que sim. E vou lá no meu arquivo, ver se está salvo. E está aqui o meu projeto, que é esse arquivo de cima. Se eu quiser voltar para aquele projeto, é só clicar nele e abrir. E o meu mapa de solos aqui embaixo, com os meus solos da área. Não está na qualidade tão boa, a gente poderia ter salvo na qualidade lá de 300. Quando eu dou o zoom, a qualidade não fica tão boa. Então vou salvar na qualidade melhor de 300 dpi. Então vou lá novamente, File. Export Map. Ele vai abrir a janela Export Map e aqui eu vou deixar na opção de 300 dpi para a gente ter uma qualidade de mapa melhor. Vou salvar aqui Solos Goiânia. Está processando, está salvando o mapa. O mapa agora vai ficar um pouco maior. Mas tem aqui meu mapa aqui de Solos Goiânia. E aqui eu tenho o meu mapa com qualidade bem melhor, que eu consigo visualizar ele tranquilamente. Então a gente tem nosso primeiro mapa pronto, certo?
Os outros mapas a gente vai fazer mais ou menos da mesma forma e vai usar esse mesmo layout, certo? Mas isso vai ser no próximo tutorial.